Olá pessoal, meu nome é Rafael Leite e assim como prometido na aula anterior, nós estaremos continuando a discutir sobre o som, sobre a música, sobre os seus parâmetros, ok? Em primeiro lugar, o que é que produz a propagação do som? Na verdade, pessoal, o que condiciona ou possibilita a propagação do som são fenômenos físicos, ou o fato de estar aliado a eles. Na verdade, o som ele só consegue ser percebido se ele estiver aliado a fenômenos ou instrumentos físicos, sendo sua propagação distinta dependendo do meio que está inserido. Quando eu digo sendo sua propagação distinta, eu estou falando na verdade sobre velocidade, sobre altura, sobre intensidade. Exemplo disso, pessoal, a gente pode ver, por exemplo, no ar. O ar, que é o principal propagador de som, quando ele está a nível do mar a cerca de 20 graus Celsius, ele chega a emitir o som a uma velocidade de 1.240 quilômetros por hora. Ou seja, é uma velocidade extremamente alta. Se você emitir um som dentro da água, o som também vai sair muito mais rápido, ele vai chegar a cerca de 5.000 quilômetros. E se ele for, por exemplo, possibilitado a partir de um instrumento de ferro, ele pode chegar a uma velocidade de até 20.000 quilômetros. Só que percebam aí que tanto o ar quanto a água ou o ferro são elementos físicos, ok? Se não houvesse o ar, se não houvesse água, nada, estivéssemos totalmente no ambiente, no vácuo, o som praticamente ele não consegue se propagar. Na verdade, ele precisa ligar-se a algo físico. Nem todo som pode ser considerado música, ok? Todo instrumento musical produz som, emite som, mas nem todo som emitido, mas nem todo som emitido, perdão pessoal, aqui houve um erro de digitação, viu? É considerado música. Eu falei na aula anterior, né, que você pode até, vamos dizer, ao bater numa corda de violão, ela vai emitir um som. Mas isso é considerado música? Não. Na verdade, para que seja considerado música, você teria que fazer todo um conjunto de notas, toda uma ordenação, para que de fato chegasse com essa sonoridade. Então, o som ele pode até ressoar da corda de violão, mas não necessariamente você vai estar produzindo música. É, exemplo disso, por exemplo, também é o bater de palmas. Por exemplo, você pode até bater palma, é um som, mas é, se essas palmas forem de agradecimento, ela vai ser apenas um som. Mas se você, por exemplo, começar a falar um repente e começar a ordenar, por exemplo, uma sequência de palmas e tal, isso aí já vira música, ok? A música pode envolver diversos sons, sendo o cérebro o grande responsável por distingui-los ou criar foco em um som específico. Quando eu digo que a música pode envolver diversos sons, eu estou dizendo o seguinte: você vai para um show, vai estar lá uma pessoa tocando guitarra, uma pessoa tocando contrabaixo, outra pessoa tocando uma bateria e outra pessoa fazendo o acústico, o vocal. E o que é que acontece? São diversos sons que estão no ambiente. Que se você for tentar focar em todos ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Então, o que é que o seu cérebro faz? Ele foca em um som específico, geralmente é a voz do vocalista ou então de um instrumento musical, e ele vai continuar escutando os outros, porém, sem confundir os sons, ok? Ou seja, ele vai criar esse foco justamente para que ele não fique confuso. Isso é de extrema importância, pessoal, para que a gente possa apreciar a música. Alguns parâmetros do som. Eu elenquei aqui quatro, viu, pessoal? Quatro parâmetros do som que são altura, intensidade, duração e timbre.
O que seria a altura? A altura, em primeiro lugar, ela é medida em hertz. E ela é quem define se o som é agudo ou grave aos nossos ouvidos. Por exemplo, uma criança. Uma criança, geralmente, ela tem a voz mais aguda. Já, por exemplo, um homem em fase adulta, ela vai ter aquela voz mais grave. Ou seja, ela não vai dar tanta aquela tonalidade mais aguda. Exemplos, por exemplo, disso aí também, a gente vê em instrumentos musicais. Por exemplo, o som que sai da flauta é um som agudo, se você comparar, por exemplo, com o som de um contrabaixo. Já se você pegar um flautim, ele vai ser mais agudo, por exemplo, do que a flauta. Ok? E como é que você vai perceber isso? A partir da emissão de hertz. Que também deve ter um aparelho específico para poder identificar a quantidade, viu, pessoal? Intensidade. A intensidade é medida em decibéis. É a grande responsável, na verdade, ela é a grande responsável por definir a altura do som. Por exemplo, a altura, não, na verdade, ela não define, vamos dizer, a altura do som. Na verdade, o que ela define é se o som é agudo ou grave. O que define de fato a altura do som é a intensidade. E quando a intensidade é medida, por exemplo, ela vai definir se aquele ambiente se ele prejudica ou não nossa audição. Por exemplo, diferentemente do primeiro, né, ela é até medida em decibéis. Um sussurro, ele pode ser escutado a 30 decibéis. A voz normal, 65 decibéis. Grandes shows, por exemplo, o trânsito de cidades, de 90 a 110 decibéis. E grandes shows em torno de 100 decibéis. Segundo os especialistas em audição, a partir de 100 decibéis, o som ele já começa, vamos dizer, a prejudicar a nossa audição. É claro que é assim, pessoal. Ele vai prejudicar se for a longo prazo. Por exemplo, uma pessoa pode gritar perto de você. Ele vai emitir um som aproximadamente de 100 decibéis, certo? Mas não é uma coisa constante. Agora vamos supor que você fica ao lado de uma britadeira. A britadeira ela vai bater entre 110 e 120 decibéis lá, constantemente, sem nenhuma proteção no ouvido. É claro que isso vai fazer com que você vá perdendo sua audição mais rapidamente. Na verdade, pessoal, perder a audição é algo inevitável. Nós iremos perder a audição ao longo da vida. Agora, a maneira que você irá perder, se será mais rápida ou menos rápida, se será total, isso vai depender do ambiente que você está inserido, ok? Da intensidade ou da altura que o som chega até os seus ouvidos, beleza? Duração. Duração é o tempo do som medido em segundos. A maioria das pessoas nem atentam para isso. Na verdade, o nosso corpo, ele meio que acostuma-se ao tempo de duração do som. Se você ficar, por exemplo, em um ambiente onde o som ele é emitido na mesma intensidade durante um bom tempo, é comum o seu cérebro fazer com que você esqueça aquele som e foque em outros que podem ter uma intensidade até maior. Exemplo disso, por exemplo, é o ventilador, é o ar-condicionado, que muitas vezes só nos damos conta se nós, de fato, pararmos para observar. Se nós pararmos, por exemplo, atentarmos para a presença deles. Ou então, se tudo estiver desligado, aí nós começamos a perceber. Ou então, quando desligamos, aí é que a gente vai perceber que de fato existia um som a mais daquele ambiente. Ok? Timbre. O timbre é quem define a qualidade do som. Cada instrumento musical ou pessoa possui seu próprio timbre. Por exemplo, o violão com cordas de nylon vai emitir um determinado som. Se você for, por exemplo, produzir a mesma nota que você emitiu, por exemplo, no cordão de nylon, foi um cordão de aço, o som já vai sair diferente. Por exemplo, existem pessoas que caracterizam pessoas como uma voz soprano, como uma voz tenor, como uma voz baixa.
contralto, isso a gente chama de timbre. E cada pessoa ou cada instrumento tem seu próprio timbre, viu, pessoal? E assim, a qualidade, por exemplo, do timbre também vai ser subjetiva. Vai ter pessoas que vão gostar mais do som emitido em cordas de nylon, tem pessoas que vão preferir cordas de aço, tem pessoas que vão dar preferência por vozes agudas, tem pessoas que vão preferir vozes mais graves. Isso vai depender do gosto musical de cada pessoa, pessoal. Na verdade, o que pode ser caracterizado como uma música de boa qualidade para você, pode não ser para outra pessoa. Isso por quê? Porque a questão da noção de timbre, ela é muito subjetiva. Na verdade, ela vai depender do gosto de cada um, ok? Pois é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído para a compreensão de vocês sobre os elementos do som. Eu sei que não sou um especialista na área. Na verdade, se vocês estivessem lidando com de fato um músico, vocês tivessem uma explicação até muito mais aprofundada do que essa. Mas é isso, pessoal. Eu desejo ter contribuído, pelo menos no mínimo possível, para que vocês possam entender um pouco sobre essa temática. Se vocês tiverem algumas sugestões, se vocês quiserem acrescentar algo, vocês podem comentar aí nos comentários do vídeo. E também, se vocês quiserem discutir, falar qualquer coisa, pedir uma orientação a mais que não tenha ficado claro, vocês também podem entrar em contato comigo. Eu sei que meu conhecimento sobre essa temática é um pouco limitado, mas eu acredito que ainda possa contribuir com algo. Por isso, desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos bons estudos.